Agora, vamos falar sobre um tema bem interessante quando falamos sobre orçamento público. Pense que o orçamento público é uma casa. E uma casa precisa de 3 pilares principais para se sustentar. No caso do orçamento público, esses 3 pilares são o PPA, o LDO e o LOA. Nesse vídeo, vou abordar sobre os 3 e explicar cada um, para que eles servem e por que eles auxiliam tanto e são cruciais para o funcionamento do orçamento público. Juntos, esses 3 instrumentos são fundamentais para garantir que o dinheiro público seja destinado para a população de maneira correta, de maneira eficiente e de maneira transparente. Primeiro, vamos falar sobre o PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Esse plano, ele serve para que o governo fale o que ele quer fazer nos próximos 4 anos de mandato. Ou seja, onde será destinado o dinheiro público, o que ele vai fazer com esse valor e quais são as reais propostas dele para a população ao longo desse período de 4 anos. É nesse momento que são definidas as grandes metas e os principais objetivos daquele governo. Então, governos que são mais conservadores, mais liberais, neste momento eles vão definir realmente quais serão as medidas adotadas. Então, se o orçamento público vai ser destinado mais para a área da educação, mais para questões sociais, no qual vemos muitos em governos mais liberais, se vai ser transformado em algumas ações voltadas mais para políticas conservadoras ou não. Então, nisso a gente entende ali nesse PPA, que é o Plano Plurianual. E é nesse momento que inicia o papel da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, é com essa diretriz que o governo realmente vai ajustar de acordo com a urgência de cada área. Então, se o governo vai destinar uma verba maior para a área da saúde, para a área da educação, para questões sociais, é por meio da LDO que realmente vai ter ali a transparência quanto à disposição desse orçamento. Então, onde a gente vai ter uma maior urgência ou não daquele orçamento público. É nesse momento também que começamos uma nova discussão, que é sobre gastos, sobre metas fiscais. Então, é por meio da LDO que começa essa discussão e é uma ponte entre a PPA e a LOA, que vamos falar aqui numa próxima etapa. Então, a LDO ela é muito importante justamente porque ela começa agora com discussões fiscais, no qual vai ser extremamente crucial para que a gente consiga realmente cumprir o nosso orçamento público. E como eu falei, a LDO ela é essa transição para o LOA. O que é o LOA? O LOA seria o refinamento de tudo isso que já foi discutido. Por quê? Porque é no LOA que nós vamos falar sobre corte de gastos, sobre aumento de gastos, sobre até onde o governo deve arrecadar ou não para que realmente aquele orçamento público consiga ser cumprido da forma como ele foi elaborado. Podemos, por assim dizer, que o LOA seria o orçamento público já na prática. É nele que estipulamos o que realmente vai ser arrecadado pelo governo, o que realmente nós população, vamos pagar de impostos. E nós temos também todo o direito de entender para onde está sendo destinado todos os impostos que nós pagamos. Então, também é de uma curiosidade a gente trazer aqui que nós, cidadãos, nós temos total acesso ao sistema do governo para que a gente entre em qualquer momento e saiba o quanto o governo já arrecadou, para quais áreas aquele nosso valor está sendo destinado. Então, até que para que a gente entenda também se realmente o orçamento público ele está sendo cumprido. Até porque tudo isso é divulgado, né, e nós temos total liberdade de acesso a essa informação. Podemos utilizar de forma metafórica e didática que a PPA é onde o governo sonha. É aquele momento em que o governo sabe onde quer chegar, mas não necessariamente ainda tem todas as munições para poder fazer aquilo. Já na LDO é onde ele realmente começa a organizar, onde ele começa a fazer os cálculos e começa a pensar em colocar aquilo em prática. E na LOA é onde finalmente tudo é colocado em prática, em ordem, não necessariamente como foi estipulado lá na PPA, mas que com certeza ele é feito da maneira como deve ocorrer, da maneira como faz sentido para a população. Por fim, conseguimos concluir que esses 3 pilares são cruciais para o correto funcionamento do orçamento público no país. Então, o PPA, o LDO e o LOA são 3 ferramentas muito importantes para que nossa população tenha um orçamento público correto, transparente e ideal para o que nós realmente precisamos dentro do nosso país. E assim, a nossa população entende o que o governo realmente tem de transparência para conosco. Então, é nesse momento que entendemos se o nosso dinheiro público realmente está sendo transformado em ações concretas
que fazem sentido para todos nós, que correspondem à nossa real demanda, à nossa real necessidade.